Boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar da minha indignação de tudo que tem acontecido a respeito das eleições, a respeito do que a gente está passando no Brasil nesse momento e da preocupação das pessoas que estão pensando em escolher o Lula como presidente, que principalmente naquelas que votaram nele no primeiro turno. A comemoração em presídios, será que não acorda ninguém de que, será que vocês querem votar com essas pessoas? Será que todos que estão lá são inocentes? A gente sabe muito bem de que o preso condenado não vota, né? Apesar de quem ter gente dizendo que estavam querendo dizer a entender isso, não é, né? Eles podem, mas eles estão comemorando, né? Mesmo os condenados comemoraram. Então quer dizer que é bom para eles, né? Agora, os presos de CDPs que ainda não foram julgados, eles votam. E é esse o histórico que foi colocado lá, de que 80%, 90% teriam votado no Lula. São esses que ainda não foram condenados, né? Inclusive, uma prova de que um preso condenado não vota é que justamente em 2018 o Lula não votou no Haddad, justamente porque ele era um preso condenado. Outra questão é a questão do apoio das ditaduras ao Lula, do apoio o apoio não é bem assim, ele não disse com todas as letras, né? O Marcola, ele disse que não era possível negociar com esse governo de agora, o governo Bolsonaro. Então, veladamente, em quem provavelmente Marcola votaria, se ele pudesse. Em quem os membros do PCC irão votar, aqueles que estão soltos, claro. Em quem os bandidos que estão soltos, que não é todos que estão presos, obviamente, se eles conseguirem votar, em quem eles votariam? Será que alguém, realmente alguém, quer votar junto com essas pessoas? Alguém que defende que não gosta de bandidagem, quer votar com essas pessoas? A questão do boné do CPX no Complexo do Alemão, realmente o CPX, ele quer dizer complexo, porque inclusive tem as pessoas que fazem aquele boné e vendem para fora, para quem quiser comprar ali como um símbolo do complexo. Mas também para o traficante, o bandido que está ali, o CPX também pode significar cupincha, porque isso está escrito em armas, eles escrevem em pessoas que eles mataram, está escrito em vários coisas que eles usam. Agora, o que essa imagem passa? Ela passa as duas coisas. Esse é o problema das siglas. Ela pode querer indicar para o bandido que está ali que ele tá do lado dessas pessoas, né? Aí a imprensa pergunta, não, quer dizer complexo, jamais, né? Então, é uma questão assim, ele usa isso das duas formas, né? Agora, ele ter conseguido subir lá já é um desafio, né? Ele ter conseguido chegar até ali sem sofrer nenhuma represália, né? Não ter tido nenhuma dificuldade para chegar até ali. E a questão também de que o Lula defendeu Paz e Amor, né? O Lula Paz e Amor defendeu o cara que empurrou o vereador ou deputado, o Maninho, eu vou confirmar aqui, o Maninho do PT, que empurrou um bolsonarista no ônibus que estava criticando o Lula. Empurrou contra um para-choque de um caminhão. Ele sofreu traumas e anos depois veio a morrer. E o Lula agradeceu ele em um vídeo por tê-lo defendido.
Ele não cita exatamente o que aconteceu, mas ele agradeceu o Maninho por tê-lo defendido, né? Então esse é o PT que não prega ódio, né? Que é paz e amor, né? Não que a violência só aconteça de um lado. Eu, particularmente, nos que eu assisto, eu vejo uma violência muito mais histórica e atrelada ao PT, tanto com MST quanto os próprios protestos, né? Mas de dizer que todo mundo que participa da campanha do Bolsonaro não vai acontecer, um ou outro vai acontecer. Inclusive, a gente não sabe se é infiltrado ou não, né? Agora, o Bolsonaro nunca elogiou tal atitude como o Lula fez, comparando os tipos de voto. Outra questão, sobre as pessoas que apoiam o Lula, acho que todo mundo já está cansado de ver, todas já falaram que ele é um bandido, né? Entre Alckmin, o Ciro, que deu um apoio ali envergonhado, muito pressionado, né? E depois não apareceu na campanha dele. A Simone, né? Muito crítica ao Lula durante o primeiro turno, agora está subindo em palanque junto com ele. E cadê a vice dela, né? Bom, a vice dela, que em várias oportunidades aponta o Lula como o mandante do assassinato do Celso Daniel, né? A vice dela, que ela foi tão elogiada pela Simone como sendo a chapa 100% feminina, né, da presidente e da vice. Agora, a vice dela, obviamente, por tudo que ela sofreu durante esse período aí da morte de Celso Daniel, como ela poderia acusar o homem que ela acredita ser o mandante do crime? Então, a vice foi para o outro lado. E o que disse Simone a respeito disso, né? Como é que pode ser? Como é que tanta gente pode ter sido comprado pelo PT, né? É impressionante essas coisas. Agora, o que a gente tem que pensar é falar com quem não vai votar, ou aquela pessoa que vai votar nulo, que está indeciso. É o seguinte, o PCC vai votar. O PCC que está solto, eles vão votar. E eles sabem qual o candidato do PCC. Vocês sabem qual é, em quem eles vão votar. Você acha que o PCC que está solto vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Então, votem. Votem porque isso é muito importante. Decidam o voto, não deixem. É muito importante que se vote nesse momento. Convençam mesmo os idosos que já viveram muito, conhecem tudo que esse Brasil já passou. Se eles tiverem condições de votar, convençam essas pessoas a irem votar. E mais uma coisa que o Lula não disse no Complexo do Alemão, ele não falou sobre desarmamento, né? Ia ser bonito ele falar sobre desarmamento no Complexo do Alemão. Ia ser legal. Mas, enfim, ele não tocou nesse assunto, que eu tive esse trabalho de ver o discurso dele lá, naquele local, onde assisti. E sobre a Globo, o que o Lula disse na entrevista dele na Globo a respeito da Nicarágua, né? Quando ele foi perguntado por que essa dificuldade dele repudiar os ditadores, né? Ele não fala isso, ele fala que ele respeita a autodeterminação dos povos, né? A autodeterminação dos povos é quando o povo se autodetermina a algo. Ele só trocou as bolas. O que ele respeita é a determinação dos ditadores sobre os seus povos. É isso que ele respeita. Porque eles não têm a opção de escolher. Em alguns casos, eles já não têm nem o conhecimento de como é o mundo lá fora, como é uma vida fora disso, como é o caso de Cuba, né? Já está há tanto tempo naquele regime, e eu recomendo que vocês assistam uma entrevista de uma cubana no Flow, que eu olhei, que ela diz a vida, como
como a vida é em Cuba, né? E Roraima, como muita gente sabe, Roraima foi o estado que mais votou em Bolsonaro e agora está tendo passeatas, né, de venezuelanos para convencer a população mais ainda a votar em Bolsonaro, porque eles viram o que acontece lá. Eles estão perto, são as pessoas que mais sabem o que acontece, que estão vendo de perto isso. Então tomem eles como um exemplo a ser seguido. Agora, a respeito do elitismo do Lula, o pai dos pobres, né? Muita gente diz que ele é o pai dos pobres. Ele é extremamente elitista. Quando você vê, especialmente as pessoas que apoiam ele. As pessoas que apoiam ele são uma das mais ricas do mundo, desse país. Quando a gente pensa em salário de político, a gente pensa sempre aquele salário de deputado, aquele salário alto, né, de 20, 40 mil, 30 mil. É um salário que, assim, que para uma pessoa comum como a gente, é um salário de 2 anos, né, 1 ano e pouco, né, uma coisa realmente impressionante. E aí as pessoas que apoiam o Lula, Bonner, esses artistas, esse pessoal da Globo, acho que eles ganham quanto por mês? Eles ganham 1 milhão, 500 mil por mês, todos beneficiados de benefícios que o governo deu para eles. Todos aliados. E as pesquisas também. Todas atrás do Lula. Todas seguindo o Lula. Sempre erraram para o lado dele. A grande maioria dos erros grotescos, sempre errando em favor do PT. Né? Isso diz muita coisa para a gente. Os tribunais, os juízes, né, todos apadrinhados dele. Foi condenado em 3 instâncias por um juiz federal, depois três desembargadores e 5 ministros. Quem absolveu ele? Justamente aqueles que não são juízes, aqueles que estão no Supremo, que basta apenas ser advogado, uma coisa ali, e ter algum partidarismo com a pessoa que eles indicam, né? E todos os apadrinhados, o Lula precisou dos seus amigos para ser absolvido. E detalhe, aqui é o único país que tem 4 instâncias, basta procurar no Google, o único país que tem 4 instâncias. Então, em qualquer outro país do mundo, 3 instâncias que, se ele fosse condenado, não tinha mais jeito, estava condenado. Então, foi feita essa manobra para que ele pudesse se candidatar e, se eleito, dar todos os benefícios a esse pessoal aí que perdeu muita coisa, principalmente a Rede Globo e os seus artistas, né? Inclusive os institutos de pesquisas, que também são essas mídias, começaram a receber menos. Lula, quando fala da classe média, na ocasião ele disse que a classe média ostenta muito, que tem mais de uma TV. Para que mais de uma TV, né? Tirando essa força de expressão, quando ele fala mal da classe média, e ele anda, eu não sei o nome daquela mulher lá, que fala que odeia a classe média, mas enfim, mas ele deu risada, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que a classe média ostenta muito. Como é que uma pessoa que gosta dos pobres, né, que ele fala uma coisa dessas? Porque eu acredito que todo pobre quer deixar de ser pobre, né? E o cara da classe média, se ele for para algum lugar, ele quer ser rico, né? Então, se um pobre vai deixar de ser pobre, ele vai para onde? Ele vai virar classe média, se ele crescer na vida, né? Agora, o Lula acha que a classe média ostenta. Então, é que o pobre vai virar rico direto? O que vai acontecer? A classe média vai virar rico, vai ficar todo mundo rico? O que será que vai acontecer, né? Então, é muito difícil para a pessoa que se sente pobre, e o Lula fala mal da classe média, quer dizer, ele gosta do pobre, então. Mas ele gosta do pobre? Pobre. Ele não quer que o pobre cresça. Ele gosta muito do pobre, mas que ele continue pobre, para sempre. Recebendo migalha e votando nele. É assim que ele pensa a respeito dos pobres, né? Porque ele mesmo, né, se ele fala que a classe média ostenta muito, mas está lá se hospedando em mansão. Quer dizer, é a pobreza para os outros, mas ele não se olha no espelho, não vê a própria ostentação.
né? Que é muito grande. Inclusive, pelo próprio salário do Lula, né? E do seu que recebe do governo, né? Tanto o benefício de anistiado quanto o benefício de ex-presidente e todos aqueles pendurucalhos que tem ali, acho que a quantidade de funcionário que pode trabalhar para ele, e não se absteve de nenhum. Podia, né? Em nome aí de ser, né? Esse representante dos povos, podia se abster de algum de alguma dessas coisas que ele deve ser aposentado também. Eu não fui tão a fundo. Vamos ver, além de cobrar 1 milhão de palestras, né? 1 milhão por palestra, com entre 250 mil e 1 milhão, acho que lá no começo era 250 mil, a respeito do patrimônio do Lula e dos gastos do fundo eleitoral. Eu vou colocar aqui no... Vocês podem entrar, que é divulgação de contas TSE. O Lula, ele tem 7 milhões, né, de patrimônio, o Bolsonaro 2 milhões e pouco, mas o patrimônio do Lula dá mais do que o patrimônio do Bolsonaro, do Ciro e da Simone somados, né? E também aí a gente vai ver agora, então, isso aí porque ele é o pai dos pobres, né? Enfim, vamos ver os gastos que ele teve aqui no primeiro turno. Isso aí, no primeiro turno não, na campanha. Isso eu estou mostrando porque ele disse no último debate da Band que essa gastança que o Bolsonaro está fazendo, né? Ele falou que o Bolsonaro é gastão. Aí ele está aqui, ó, total de recursos que ele tem, 126 milhões, total que ele gastou, 87. Então ainda está sobrando dinheiro para ele. E esse dinheiro está sobrando mesmo porque a grande maioria dos gastos, 97,29%, foram do fundão eleitoral. E 2%, 2,70% de outros recursos, de doação. Dinheiro do partido não foi mexido, fundo partidário, que é o dinheiro do partido dele, não foi mexido. O que foi mexido foi no fundão eleitoral, aquele que todos nós pagamos, né? Aquele lá das emendas, que o PT sempre foi a favor. Aliás, o PT, ele é a favor sempre quando vai entrar dinheiro. Quando vai aumentar salário de deputado, quando vai aumentar de dinheiro pro partido, ele sempre é a favor, sempre vota a favor. E aí, agora a gente vai ver como é que é os gastos do Bolsonaro. Ele tem o total recebido 96 milhões e ele gastou 42. Quer dizer, ele gastou a menos da metade do que o Lula gastou até agora. Só que esse detalhe, está sobrando dinheiro do Bolsonaro? Estaria, se ele quisesse usar. Só que ele não quer. Provavelmente em respeito ao povo brasileiro. Ele não usou nada do fundão eleitoral. Confira lá, divulgação de contas. Eu não tenho aqui a câmera no computador lá. Divulgação de contas.tse.jus.br. Aí você mesmo pode ver. Bolsonaro não usou nada do fundão eleitoral. A grande maioria do que ele usou, 87,68%, foram de outros recursos, de doações. E do fundo partidário usou 12,32%. Então, a grande maioria dos gastos do Bolsonaro foram de doações de pessoas físicas. Quando você vai nas doações, lá embaixo que ele recebeu, você vê que tem 300 e poucas páginas. Pessoas que doaram R$1.000, R$3.000. Aí você vai lá no fundo, tem pessoas que doaram 1 centavo, acredito que a gente que queria só ter o nomezinho ali, né? Gente que doou R$1, gente que doou R$10. Então, são as pessoas que confiam na candidatura dele. A maioria, pessoas comuns que querem dar a sua contribuição pequena. E essa é a maioria do dinheiro que o Bolsonaro usou para sua campanha, né? Já comparando aqui. Também, na divulgação de patrimônio, o Bolsonaro detalhou perfeitamente o que são seus patrimônios, endereço, a localização e tudo. A declaração do Lula está muito simplista. Imóvel tal, terreno tal, valores baixos, e mesmo assim deu 7 milhões lá, porque a maioria é dinheiro guardado. Acho que é 5 milhões de dinheiro guardado, não tem aqui. E agora uma parte que eu queria chegar aqui, que é a respeito da palavra democracia, que
está sendo tão mal utilizada pelo TSE, pelo próprio Lula, e pelo Supremo e tal. Aí eu achei aqui um artigo, né? Então vamos ver primeiro o que significa democracia. Estou aqui olhando no Google para ver exatamente o que é. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, né? A origem da palavra, ela foi a junção de demo, palavra que pode ser traduzida genericamente como povo, e kratos, que pode ser traduzida como poder soberano. Então, democratos. Assim, o significado de democracia é o poder soberano do povo. Esse é o significado da democracia, poder soberano do povo. Quer dizer, aquilo que é decisão do povo é democracia. O poder é do povo. E tudo é feito em seu nome. Aí, se vocês quiserem procurar no Google essa matéria, por que ditaduras gostam de ter democrática no nome oficial? Tem vários países que são ditaduras que são república democrática de alguma coisa. Vários países usam isso. 9 países trazem a palavra democrática no nome oficial. A maioria deles é ditadura. Se quiser colocar para frente esse vídeo, porque eu vou ler a matéria aqui e vocês podem ver essa matéria também. 9 países trazem a palavra democrática no nome oficial. A maioria deles é ditadura. A mistura de conceitos começou a ser gestada há muito tempo entre os trabalhadores de meados do século XIX. A palavra democracia já tinha muito prestígio. Muitos socialistas dessa época também eram democráticos, do século XIX. No início do século XX, o russo Lenin passou a falar em ditadura democrática operário-camponesa. Então, Lenin usava essa palavra. Usava palavras que talvez você não pode colocar na mesma frase, ditadura democrática. Ele pretendia subverter as ordens das elites sociais e das classes médias, que não demonstravam nenhum apetite revolucionário. O conceito de uma ditadura do proletariado, desse momento, se referia a uma democracia mais aprofundada do que no século XIX. Mesmo em países do Ocidente, os direitos políticos não eram para todos. Naquela época não eram. Diz o historiador Daniel Arão Reis. Na Revolução Russa de 1917, os bolcheviques saíram-se vitoriosos em relação a todos os demais grupos que contribuíram para a derrubada do czar Nicolau II. Foi a partir desse momento que ficou mais claro que o comunismo nada tinha de democracia. Ainda assim, muitos governantes autoritários continuaram pregando que o socialismo e o comunismo eram, sim, muito mais democráticos que os regimes do Ocidente. O argumento era o de que eles foram capazes de alcançar a soberania nacional e de realizar reformas sociais, como a distribuição de terras e a oferta de serviços públicos sem custos. Segundo eles, características democráticas como o voto direto universal e a separação de poderes seriam menos relevantes. No Brasil, durante a ditadura do Estado Novo, 37 a 45, a ditadura de Getúlio Vargas, falava que seu governo era uma verdadeira democracia. Getúlio também dizia que voto não enche barriga, diz Arão. Em 1945, Ho Chi Minh proclamou a República Democrática do Vietnã, em 1945. Na Declaração de Independência do Vietnã, Thieu Ho citou o início da Declaração da Independência Americana, aquela que fundamenta a mais antiga e estável democracia do mundo. Todos os homens foram criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Na reforma agrária, ordenada por Ho Chi Minh, anos depois, seus comandados foram ao campo e executaram 172 mil pessoas no Vietnã, considerado, sem qualquer julgamento, como os ricos fazendeiros. As estimativas de morte pelo seu Partido Comunista Vietnamita beiram 1 milhão de pessoas. Então, na República Democrática do Vietnã, foram executadas 172 mil pessoas sem nenhum julgamento. Em 1948, nasceu a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte. O Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, mesmo nome, achava que o regime comunista servia ao povo, embora o conceito de democracia deles não permitisse disputa entre partidos. Diz o historiador americano Charles Armstrong, da Universidade de Colômbia, especialista nas Coreias.
em 1949, nasceu a República Democrática Alemã. Qual era? A Alemanha Oriental. A República Democrática do Vietnã trocou o adjetivo democrática por socialista em 76, aquela que matou 152 mil pessoas. A República Democrática Alemã deixou de existir em 90 com a reunificação do país. Então, a democrática, que era a oriental, deixou de existir em 90. Além da Coreia do Norte, hoje ainda trazem o adjetivo democrática aos seus nomes oficiais dos países: Argélia, Congo, Etiópia, Laos, Nepal, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka e Timor-Leste. Todos enfrentam problemas parecidos. Os comunistas perseguiram os que se opunham a eles, fecharam jornais, eliminaram partidos políticos e confiscaram propriedades. Eles concentram o poder econômico e político, enquanto fantasiam que faziam isso em nome do povo e para o bem geral. A China, ou República Popular da China, não tem a palavra democrática no seu nome oficial, mas traz o conceito de ditadura democrática no artigo 1º da sua Constituição. A República Popular da China é um Estado socialista sobre a ditadura democrática do povo, liderada pela classe trabalhadora e baseada na aliança entre operários e camponeses. Diz o artigo 1º da Constituição da China. Parabéns. A hipocrisia também é de praxe no Irã. Ao comentar as eleições parlamentares em março de 2016, o Ayatollah Ali Khamenei agradeceu o apoio à democracia religiosa. Detalhe: 60% dos candidatos foram reprovados por não serem fiéis à ideologia do regime do Irã. Termina a matéria. Então, esse é o conceito de Alexandre de Moraes, o conceito de Lula, que eles gostam tanto de usar essa palavra democracia, a ditadura democrática. É isso que eles falam. É como a República Democrática da Coreia do Norte, ou República Democrática da Alemanha Oriental, e a ditadura democrática da China. É essa a palavra, é isso que eles entendem por democracia. Então, quando vocês ouvirem essas pessoas falando em democracia, que falam demais essa palavra, entendam ditadura democrática. Vamos seguir. E como não podia deixar de falar da censura que está acontecendo nesses últimos dias, né? Aqui provavelmente não vai ser censurado, só se esse vídeo chegar a umas 100 mil pessoas. Que eu espero que aconteça, mas não acredito muito que isso aconteça. Mas, enfim. O que vocês acham, né? Tem gente que eu estou vendo que está comemorando, né? Inclusive, eu acabei de ver um vídeo que o PT censurou, quer expulsar um petista da Jovem Pan, né? Que ele filiado ao PT, que criticou a censura, que ele teve o peito de falar: não, eu sou filiado ao PT, sou de esquerda, mas critico a censura. E estão querendo expulsá-lo do partido, né? E é isso, gente, é a hora de abrir o olho, né? É a hora de, se faltava alguma coisa, né? É um escândalo atrás do outro que o PT promove, né? Contra a democracia, impedindo os direitos das pessoas de falarem, né? Isso está acontecendo com a Jovem Pan, está acontecendo com vários canais, os juízes tomando decisões unilaterais, tentando deixar na última semana a mais importante de todas, né? Para a eleição. Porque, como dizem que o brasileiro decide de última hora, né? E o Lula vai ficar, se não for revogada essa decisão, o Lula vai ficar com 355 segundos e o Bolsonaro com 55. Essa vai ser a imparcialidade dessa campanha pela TV. O PT aposta na burrice do brasileiro. Ele aposta que o brasileiro pode ser tão persuadido como era na época que a gente não tinha internet. Ele aposta nas pessoas que não têm outro tipo de acesso, que o único acesso ao conteúdo político é pela TV e o horário eleitoral. De que essa censura não vai ser percebida pela maioria das pessoas a ponto de fazer diferença no voto. Já o Bolsonaro aposta na inteligência do povo. Aposta que o povo não pode ser massa de manobra, de que vai perceber que eles estão sendo usados, de que existe uma corja, de que está toda
o sistema podre contra o Bolsonaro. E agora com a censura. Se você acredita que vai ser um governo democrático, um possível governo Lula, você já tem a prévia dele agora, né, do que está acontecendo. E ele não é eleito ainda. Imagina se ele for eleito no ano que vem. Agora, talvez você possa estar falando, né? Se, mas eu não penso como eles deviam ter censurado mesmo. Se tiver censura, eu não vou ver mais vídeo daquilo que eu não penso, inclusive o meu próprio aqui, né? E na hora que chegar até você, né? O que vai acontecer? Na hora que você quiser falar alguma coisa que você não concorda. Porque enquanto é os outros, está tudo bem, né? Quando a censura chegar até você. Né? O conhecimento liberta. Chegar com o conhecimento do que está acontecendo para pessoas que não têm acesso à internet é uma das coisas que deve ser feita. Porque eles apostam que as pessoas não têm conhecimento. É nisso que eles estão apostando. Né? Muitas das pessoas que votam no PT foram doutrinadas. Votam por falta de conhecimento ou porque foram muito pelas universidades. Eu falo isso com a propriedade de quem votou no PT por muito tempo. Aos 17 anos eu tirei o meu título de eleitor, eu nem precisava, para votar em Lula. Porque eu acreditava que ele iria mudar o Brasil. Pelos escândalos que aconteciam no governo Fernando Henrique. Eu lembro que eu estava no cursinho e a gente comentava, era um escândalo por semana. E o Lula vinha com aquela... ele vinha na época, como aquele que iria acabar com a corrupção no Brasil. E bateu todos os recordes. Ele já mentia desde daquela época. E demorou para eu deixar de votar no PT. Porque quando você tem essa doutrina, você acredita que eles floreavam o socialismo como algo que ia ficar todo mundo bem. É quando você começa a ver a realidade, quando você começa a ver as incongruências que eles trazem dentro de si, que eles dizem que são pró uma coisa, só que eles concordam com a sua liberdade enquanto você pensa igual a eles. Começa a discordar, isso, é muito bonito a fala deles, eles falam muito bem, eles convencem muito bem, mas as incoerências estão por toda parte. Eles abraçaram todas as causas aí, dizendo que é feminismo, é homofobia, só que quando tem um homossexual de direita, ele não é defendido. Quando tem uma mulher de direita, ela nem é citada. É assim que é o feminismo e essa defesa de classes aí do PT. Né? Porque eu nem consigo chamar o PT de esquerda. A esquerda ela deveria lá atrás um pensamento de defender o trabalhador e os pobres, mas isso não existe mais no PT. Não tem, eles são elitistas, não existe mais nada de esquerda no PT. Nem da esquerda clássica. O PT é tipo um troço, é alguma coisa que está ali. É uma organização criminosa que ludibria as pessoas, né? Votei no Lula em 2002, votei no Lula em 2006, votei na Dilma no segundo turno em 2010 e no segundo turno em 2014. Por que eu falo isso? Porque o PSDB não me descia. E na época eu precisava de uma terceira via. E como foi mostrado, o PSDB e o PT são um partido só. Como a gente vê o Alckmin, o que ele se tornou. Né? Quando a gente percebe certas coisas erradas, quando cai a ficha, quando a gente vê o que está acontecendo, não é vergonha mudar. Até porque se ninguém nunca mudasse, nada iria mudar no nosso país. Não tem corrupto de estimação. Não existe isso. Quando uma pessoa é condenada, quando a gente vê todas as provas necessárias e ainda mais, a gente vê coisas que o próprio candidato fala,
O próprio ex-presidiário fala que ele vai fazer, que vai regular a mídia já está sendo regulada e ele nem está no poder. Né? Não é vergonha mudar, não é time de futebol. PT, partido político, PSDB, não é time de futebol. Que você tem um amor por ele e vai por alguma razão de infância e você torce por ele, quer que ele ganhe. Não é isso. Você escolhe as pessoas para comandar o país em seu nome. Se você votou a vida inteira no PT, a vida inteira no Lula, você não tem por que continuar fazendo isso, sabendo as coisas que você sabe. A gente não é um time de futebol. Então é isso. Por favor, gente, eu faço um apelo. Coloquem a mão na consciência. Não votem nessas pessoas. Pelo bem do Brasil, pelo bem das futuras gerações. Não votem no PT. Domingo, dia 30, façam um favor para todas as próximas gerações. Não é questão de gostar do Bolsonaro. Aperta 22 na urna e para evitar que o que acontece ao nosso redor, como foi colocado no site do PT, surge uma esperança em todos os países de esquerda, em vermelho, e escrito surge uma esperança. E o Brasil com coisinha de loading, quer dizer, em processo. Né? Eles dizem que esses países, Argentina, Nicarágua, Venezuela, que o Lula não consegue dizer que repudia esses caras. Claro, amigo do peito. Então, esse é o PT. Esse é o estilo de governo do PT. Não se trata mais de gostar ou não de Bolsonaro. A gente precisa evitar isso. Então, dia 30 é 22 pelo futuro da nação. Um abraço, muito obrigado e fiquem com Deus.